Chegando enfim na terceira e última parte da aula, a gente vai aprender nossas últimas técnicas para conseguir responder exercícios de polinômio e equações polinomiais também, que no caso seria achar a raiz. Então a gente vai falar agora sobre o teorema fundamental da álgebra. Ele diz que toda equação polinomial admite pelo menos uma solução do conjunto complexo, ou seja, um número complexo. Igual aquele primeiro exercício da Unesp que a gente fez, que tinha a solução i e menos i. Falando em i e menos i, tem uma outra característica que a gente precisa saber que vai ser muito útil. Se um número complexo, por exemplo, z, é raiz, o seu conjugado também vai ser raiz. Lembrando que o conjugado é quando a gente inverte o sinal da parte imaginária, sendo a parte imaginária a parte que multiplica o i. Então, o conjugado de um número a mais bi seria a menos bi. A gente inverte esse sinal aqui. Então, vamos fazer esse exercício aqui da FUVEST para a gente exercitar esse teorema. O polinômio p de x, x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 7x menos 5, possui uma raiz complexa e, cuja parte imaginária é positiva, ou seja, essa parte aqui tem que ser positiva. A parte real de e ao cubo é igual a, então eles querem saber e ao cubo, sendo que e é uma das raízes do nosso polinômio. Nesse exercício, a gente vai ter uma demonstração de uma coisa que a gente pode tentar em todos os exercícios de equação polinomial, no começo deles, só de olhar, que é tentar substituir todos os x, todas as incógnitas, pelo número 1. Então, você pode ou substituir todos os x pelo número 1, ou você pode simplesmente somar todos os coeficientes, que na verdade é a mesma coisa. Então, 1 menos 3 menos 2, mais 7 igual a mais 5, menos 5 é igual a 0. Isso significa que se você colocasse o número 1 no lugar do x, a gente teria o resultado 0. Ou seja, o número 1 é uma raiz. Não é uma regra, mas nesse exercício, por exemplo, já vai ajudar a gente muito. Então, a gente sabe que uma raiz é o número 1. A gente tem aqui uma equação do terceiro grau. Então, a gente tem 3 raízes no total. E a gente tem o x1, que é 1, e a gente tem o e, que é a mais bi. Só que pela propriedade que a gente acabou de ver, o conjugado do e também vai ser uma raiz. Então, o conjugado do e vai ser a menos bi. Então, aqui a gente já achou as nossas 3 raízes. Agora a gente vai lembrar do final da nossa parte 1 dessa aula de hoje, em que a gente transformava as raízes em fatores. E é o que a gente vai fazer agora, porque todo polinômio pode ser escrito em fator, e a gente vai fazer isso com esse polinômio aqui, só que usando as raízes. Então, a gente já tem esse polinômio, que eu vou copiar, x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 7x menos 5, e eu vou igualar ele com a sua forma escrita em fatores. Então, a nossa primeira raiz é número 1, então seria o fator x menos 1. O segundo fator eu vou usar o e, a mais bi. Então, a gente tem que fazer x menos a mais bi. Ficaria x menos a menos bi. E o nosso terceiro e último fator, a gente vai usar o conjugado, que é a nossa terceira raiz. Então, x menos a menos bi ficaria x menos a mais bi. Então, o próximo passo seria a gente resolver essa multiplicação, essas várias distributivas, para conseguir igualar com isso daqui aqui do lado. Então, vamos, por enquanto, se preocupar com essa distributiva. Então, resolvendo essa distributiva, vamos resolver essas daqui primeiro, que são um pouquinho maiores. X vezes x, x ao quadrado, vezes menos a ax, x vezes bi, bix. Menos a vezes x, menos a vezes menos a, mais a ao quadrado, menos a vezes bi, menos abi. Menos bi vezes x, menos bix, menos bi menos a, mais abi. E menos bi vezes mais abi ficaria menos b ao quadrado i ao quadrado. Só que a gente sabe que i ao quadrado é a mesma coisa que menos 1. Então, eu vou trocar esse i ao quadrado invertendo o sinal, como se eu tivesse multiplicado por menos 1 mesmo. Agora, a gente vai ver o que a gente consegue eliminar aqui. Mais bx menos bx, menos abi mais abi. E a gente sobra pra gente x ao quadrado, menos ax, menos 2 vezes ax,
mais a ao quadrado mais b ao quadrado. Então isso é o que sobrou dessa grande distributiva. Só que a gente ainda precisa fazer a distributiva disso tudo vezes x menos 1, porque a gente só usou por enquanto esses dois parênteses, falta esse. Então vamos fazer essa distributiva. Então, como resultado dessa multiplicação desses três parênteses, a gente tem isso daqui como produto. Então eu vou organizar os dados e copiar aqui em cima. X ao cubo, vou copiar porque só tem ele. Menos x ao quadrado, a gente tem menos x ao quadrado e menos 2x ao quadrado. Então eu vou fatorar menos, abrir um parênteses, 1 mais 2a vezes x ao quadrado. Agora a gente vai analisar todos os termos que multiplicam x. A gente já usou esses dois aqui. A gente tem 2x, a ao quadrado x e b ao quadrado x. Então a gente já vai fatorar também. A gente tem a ao quadrado mais 2a mais b ao quadrado, tudo isso vezes x. E sobra pra gente os nossos termos independentes. Então agora que a gente já resolveu toda essa distributiva, a gente pode, enfim, igualar isso tudo ao polinômio original. Então agora que a gente já igualou o nosso polinômio original dado pelo enunciado com a sua forma fatorada, que seriam as suas raízes, os fatores das suas raízes se multiplicando, a gente pode igualar seguindo as propriedades da identidade polinomial. Então, seguindo a identidade polinomial, a gente tem que igualar todos os coeficientes das incógnitas de mesmo grau. Então, aqui a gente tem x ao cubo e x ao cubo. E o coeficiente já está igual, então a gente nem precisa igualar. O próximo passo, a gente pode olhar, então, os coeficientes do x ao quadrado. Então, aqui a gente tem como coeficiente menos 3, e aqui a gente tem como coeficiente menos 1 mais 2a. Ou seja, eles têm que ter o mesmo valor, então é só copiar aqui embaixo. Menos 3, na verdade, é a mesma coisa que menos 1 mais 2a. Eu vou multiplicar os dois lados da igualdade por menos 1, vou transformar isso daqui em sinal positivo, e a gente também, então a gente tem 3 que é igual a 1 mais 2a. O 1 que está positivo eu vou passar como negativo, e a gente encontra 2a igual a 3 menos 1, que é 2. Ou seja, a gente encontrou o valor de a. A é igual a 2 dividido por 2, que é igual a 1. O que o exercício quer da gente é que a gente encontre o cubo do número complexo e, que é a mais bi. A gente já achou o valor de a e agora a gente tem que igualar mais alguma parte desse polinômio para achar o valor de b também. Então eu vou escolher igualar o termo independente. Nesse caso, o termo independente é menos 5 e aqui o termo independente é menos a ao quadrado menos b ao quadrado. Então a gente iguala menos 5, que é igual a menos a ao quadrado menos b ao quadrado. Só que a gente já sabe que a é igual a 1. Então, a ao quadrado, na verdade, é a mesma coisa que o número 1. Ou seja, menos b ao quadrado é a mesma coisa que menos 5 mais 1, porque vai inverter de sinal. Menos b ao quadrado é a mesma coisa que menos 4. Eu vou multiplicar o menos b ao quadrado por menos 1 e o menos 4 por menos 1 também. Multiplico dos dois lados da igualdade da mesma forma. B ao quadrado é igual a 4, então b é igual a raiz quadrada de 4, que é 2. E dessa forma, a gente achou o valor de b. Isso significa que a gente achou o valor do nosso número e, nosso número complexo. O b a gente vai substituir por 2 e o a gente vai substituir por 1. O exercício tinha dado pra gente a condição que a parte imaginária seja positiva, e a gente está cumprindo por enquanto. A próxima parte do exercício é mais multiplicação de número complexo mesmo. A gente vai fazer, mas eu quero que vocês prestem atenção até essa parte principalmente, que é onde a gente usou a teoria das equações polinomiais. Então, o que a gente usou até aqui da aula de equação polinomial? Primeiro a gente identificou que a soma dos coeficientes do nosso polinômio dava zero, ou então que se você substituísse todos os x do polinômio também dá zero. Isso significa que a raiz é 1. Uma das raízes do nosso polinômio era o número 1. Outra coisa que a gente soube identificar foi aquele teorema que diz que quando a gente identifica um número complexo que é raiz de um polinômio,
o seu conjugado também é raiz desse polinômio. E dessa forma a gente achou nossas 3 possíveis raízes. E outra coisa que a gente trabalhou também foi aquela conversão de uma raiz para um fator. Então a gente sabia que 1 era raiz, a gente transformou em x menos 1, que é um fator. E a gente criou 3 fatores a partir das nossas 3 prováveis raízes. Então eu separei esse 1 mais 2, eu fatorei esse 1 mais 2i ao cubo em 1 mais 2i vezes 1 mais 2i ao quadrado. E esse 1 mais 2i ao quadrado é um produto notável que a gente já conhece. Então eu vou fazer ele primeiro. 1 mais 2i ao quadrado, seguindo aquele modelo de a mais b ao quadrado, é a mesma coisa que 1 ao quadrado, ou seja, 1. Mais 2 vezes 1, 2, vezes 2, 4 vezes i, então mais 4i, mais 2i ao quadrado, ou seja, 4i ao quadrado. Só que a gente sabe que i ao quadrado é a mesma coisa que menos 1. Então a gente vai multiplicar o mais 4 por menos 1 e encontrar menos 4. E a gente tem que fazer a multiplicação disso tudo por 1 mais 2i. E agora é só fazer uma distributiva. 1 vezes 1 é igual a 1. 1 vezes 4i mais 4i. 1 vezes menos 4, menos 4. Mais 2i vezes 1, 2i. Mais 2i vezes 4i. Mais 8i ao quadrado, só que a gente já sabe, i ao quadrado é a mesma coisa que menos 1. Então, a gente vai multiplicar o mais 8 por menos 1 e a gente acha menos 8. Mais 2i vezes menos 4 é igual a menos 8i. E agora a gente vai organizar naquele modelinho que a gente conhece de número complexo. Então, a gente vai encontrar que e ao cubo, o número complexo e ao cubo, é a mesma coisa aqui. Eu vou primeiro pegar a parte real. 1 menos 4, que é menos 3, menos 8, que é menos 11. E agora a parte imaginária. Mais 4i, mais 2i, que é 6i, menos 8i, que é menos 2i. Então, a gente achou, enfim, o cubo do nosso número imaginário e. E o exercício pede pra gente qual é a parte real desse cubo. A parte real é a parte que não está multiplicando o número imaginário. Então, a resposta para o nosso problema é menos 11. Então, agora a gente tem, para finalizar, um exercício da FAMEMA, que lembra um pouquinho o exercício da PUVEST que a gente acabou de fazer, mas vai exigir relações de Girard também, só para mostrar como eles mesclam um pouquinho as teorias de equações polinomiais. Então, ele fala: sabendo-se que o número complexo 2 mais i é raiz do polinômio x ao cubo mais ax ao quadrado mais bx menos 5, em que a e b são números reais, conclui-se que a mais b é igual a. Então, ele dá pra gente esse polinômio aqui, ele fala que uma das raízes é o número complexo 2 mais i, e ele pergunta, por fim, quanto que é a mais b. É isso que ele quer saber da gente. Da nossa bagagem, do que a gente já sabe, se x1, que é 2 mais i, que é um número complexo, é raiz, a gente sabe que o seu conjugado também vai ser uma raiz. Então, o conjugado da raiz 1, que é a raiz 2, é igual a 2 menos i. Se a gente substituir todos os x por 1, a gente tem 1 mais ax mais bx menos 5. Tá, beleza, não dá pra saber se 1 é a raiz, porque a gente tem o a e o b que a gente ainda não sabe quanto que eles valem. Então, vamos tentar de uma outra forma. Vamos pensar nas relações de Girard. Eu não vou querer usar uma relação que usa esse coeficiente aqui, porque tem um termo que eu ainda não sei o seu valor. E esse aqui também não. Então, eu vou usar o menos 5. O menos 5 seria o meu ABCD, o meu quarto coeficiente. Então, vamos lembrar de qual seria a sua relação. A relação seria negativa, positiva, negativa. Então, ficaria menos D dividido por A, que seria menos 5, dividido pelo coeficiente do maior grau, que seria 1. Então, essa relação ficaria igual a 5. Só que qual é a relação dela? Qual é a relação de menos D dividido por A com as raízes? Aqui a gente teria a soma de uma raiz por vez. Aqui a gente teria a soma de 2 raízes por vez. E aqui a gente teria a soma de 3 raízes por vez. Então, a relação de menos D dividido por A seria a multiplicação das raízes.
x1 vezes x2 vezes x3. Só que a gente já sabe duas das raízes. A gente já sabe x1 vezes x2. A gente já sabe quanto é x1 e quanto é x2. Só falta a gente achar x3. Então, vamos substituir aqui. A gente sabe que x1 é 2 mais i. E x2 é o seu conjugado, 2 menos i. Vezes a raiz 3 que a gente ainda não conhece. Fazendo essa multiplicação, que é um produto notável, a gente teria como resultado 2 ao quadrado, que é 4, menos i ao quadrado. Só que i ao quadrado é a mesma coisa que menos 1. Então, menos 1 ficaria mais 1. Vezes a raiz 3, que é igual a 5. 4 mais 1 é a mesma coisa que 5. E como 5 está multiplicando a terceira raiz, eu vou passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, a gente encontra que a terceira raiz nada mais é do que 5 dividido por 5, que a gente sabe que é a mesma coisa que o número 1. Então, a gente achou a nossa terceira raiz. Eu vou deixar anotado aqui do lado. Nossa terceira raiz é igual a 1. Para finalizar o exercício, eu vou escolher a raiz que eu acho mais fácil de trabalhar. Vamos lá. 2 mais i, 2 menos i e 1. Qual que é mais fácil? Para mim, seria a raiz 1. Então, eu vou substituir todos os x do meu polinômio pelo número 1. Então, 1 ao cubo é a mesma coisa que 1, mais a vezes x ao quadrado, ou seja, 1, mais b vezes x, ou seja, b vezes 1, menos 5. Como 1 é a raiz do nosso polinômio, quando a gente substitui os x por 1, o resultado dá 0. E agora é só a gente resolver essa continha. O menos 5 vai passar invertendo o sinal, vira mais. O mais 1 inverte o sinal, fica menos. Então, a gente descobriu que A mais B, então eu isolei as incógnitas que a gente ainda não sabe o valor para um lado da igualdade, é igual a mais 5 menos 1. 5 menos 1 é igual a 4.